Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Sueli Schmidt e você está no canal Mensagens Bíblicas. Peço a você que ative o sininho e inscreva-se também no canal. Desde já, muito obrigada a você. Eu quero deixar para a sua meditação nesta manhã alguns versículos da Palavra de Deus que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 22, que fala sobre Abraão e o filho dele, filho único, Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã vai dizer assim: fala conosco a respeito de obedecer. Obedecer a ordem do nosso Deus, obedecer o chamado dele para a nossa vida. Deus, ele assim vai nos abençoar segundo a nossa obediência. Louvado seja Deus, porque quando nós não obedecemos, tem consequência, né? Louvado seja Deus. Mas quando nós obedecemos o Senhor, as bênçãos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. E o texto diz assim para a nossa meditação: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então nós vemos que foi uma ordem dada do Senhor para Abraão ir ao monte fazer o sacrifício e sacrificar ali o único filho dele. E Deus já disse: o filho a quem tu amas. E nós vemos pelo texto que Abraão, em momento algum, ele se recusou, ou ele se desesperou, ou ele deixou de cumprir a ordem do Senhor. Porque dentro dele ele estava certo de que Deus ia prover a solução daquele negócio. A nossa bênção, a nossa vitória, ela nos alcança mediante quando nós não vemos saída, não temos como resolver uma situação, mas nós cremos na provisão de Deus. E essa fé dentro de nós é que faz Deus mover e nos socorrer. E Abraão, ele não recusou, ele fez conforme o Senhor dera ordem. No versículo 3 diz: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs-se sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vemos aqui que Deus ele dá ordem para Abraão sair, para ir a um lugar onde Abraão não sabia, mas que Deus mostraria: vai até lá, ao Monte Moriá, e lá eu lhe mostrarei o lugar. Deus dá ordem a Abraão para levar o seu filho, o filho a quem ele amava, o único filho, e ir lá prestar o holocausto ao Senhor. E Abraão, chegando de madrugada, ele sai. E ele pega os moços, o jumento, a lenha e seu filho Isaque. Ele já tinha tido a ordem para sacrificar o seu único filho. Mas aqui ele diz assim: fica aqui, toma conta dos animais, aos moços, que eu e o moço iremos e retornaremos. Abraão, no seu coração, estava certo da provisão de Deus. Deus, ele conhece a intenção do coração. Ele sabia que dentro de Abraão tinha certeza, a convicção que Deus ia prover uma solução naquele negócio. Mas ali o que importava para Deus era Abraão obedecer a ordem dele. Louvado seja o nome do Senhor. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou logo o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá
para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Então ali quando Isaac pergunta ao pai onde que estava o cordeiro, Abraão responde para Isaac: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o seu holocausto. Deus proverá. Então era uma fé, era uma certeza, uma convicção que fez com que Abraão obedecesse e seguisse os passos aonde Deus ordenara. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que a fé de Abraão, ela foi inabalável pela circunstância. Era levar o seu único filho, era sair para um lugar que ele não conhecia, mas ele foi porque ele creu no Deus que ele servia. E o Deus que nós servimos, ele está conosco em toda situação. Não preocupe você pela condição que você esteja vivendo, muitas das vezes o desemprego, alguém doente, ou uma dívida que você tem que cumprir. Creia no Senhor Jesus, Ele há de prover, mas você tem que ter a convicção da provisão dEle, porque Ele conhece a intenção do coração e Ele vai saber se você realmente crê, se você realmente crê no agir dEle. Ele é Deus que nos concede a vitória mediante a nossa fé. No versículo 9 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Ali Abraão estava ali no seu último proceder para prestar aquele holocausto. Dentro dele estava: Deus proverá, Deus há de me dar vitória, Deus há de me socorrer. Ele sabe que esse é meu único filho, filho a quem eu amo. Mas eu amo ele, então eu amo, então eu estou obedecendo a ordem dele. Ele vai ver a minha fé, a minha sentinela, a minha obediência. E o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste teu filho, o teu único filho. Então Deus estava a todo tempo cuidando, velando, zelando de Abraão. E ali Deus viu a fé de Abraão, o amor de Abraão para com Deus, a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está a observar, a abençoar aquele que realmente está absorvendo a palavra, aquele que realmente está aguardando os mandamentos do Senhor e obedecendo. Porque aqueles que não obedecem, não adianta, porque o Senhor não vai responder a sua oração. Ele está te ouvindo, mas Ele requer de mim e de você a obediência. Louvado seja Deus. Nós sabemos também no texto bíblico que fala sobre Jonas, que Jonas desobedeceu a ordem do Senhor e teve consequência até o momento que Jonas ele pôde entender aquilo que Deus tinha e que Deus, quando dá uma ordem, Deus ele guarda a minha e a sua vida. Creia no Senhor Jesus, não fique desesperado, não temas, o Senhor ele é contigo para te dar vitória. Creia nesta manhã nas bênçãos, na provisão do Senhor em seu favor. Se você guarda os mandamentos do Senhor, se você está atento para ouvir a voz do Pai, Ele está pronto para te dar vitória. Ele vai te guardar no momento difícil, no momento da luta, da perseguição, no momento da enfermidade. O Senhor há de prover o refrigério sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês.